Olá, pessoal. Voltamos, vamos falar agora sobre o regime de comunhão universal de bens. O regime de comunhão universal de bens é aquele que tudo que os nubentes têm antes do casamento e durante o casamento é dos dois. Como assim, Caroline? Tudo é tudo, gente. Se tiver um carro, uma casa, uma moto, um lote, ganhar barra de ouro, receber uma herança, receber um prêmio da loteria, tudinho é dos dois. Não tem aquele que é seu e que é meu, é meu. A não ser, e aí por uma peculiaridade, que um dos dois recebam algum bem que tenham gravado que incomunicabilidade. Mas isso é para um outro momento. Deixa aí as perguntas aí abaixo, quem tiver dúvidas que eu respondo. Vamos voltar aqui para a comunhão universal de bens. Muitos acham que esse regime é muito proveitoso porque tudo que um tem, o outro tem. É muito bom mesmo quando você pensa que tudo que um tem de bom, o outro tem. Mas vamos passar a pensar o seguinte: se a pessoa adquirir dívidas, você também vai responder. Então, digamos que você é casado com comunhão total de bens e o seu marido, né, ele foi lá e comprou um carro, né, e esse carro ele não pagou. Então, essa dívida desse carro, ela pode ser cobrada para os dois, não somente para ele. Por quê? Porque o regime que vocês escolheram, ele é um regime universal. Tudo que o casal tem, tudo que os dois adquirirem, ainda que seja, vamos dizer, uma particularidade, você recebe um salário, né? E o outro recebe o outro, mas vocês adquirem coisas juntos, tudo isso é dos dois, então os dois vão responder. A gente tem exceções a essas regras, como eu já disse, que é as cláusulas de incomunicabilidade, né? O João, ele é casado com a Maria, vamos de novo para esse exemplo, e eles casaram com comunhão universal de bens, e ele tinha uma casa, ela tinha uma casa, e agora os dois adquiriram uma outra casa, então, no caso, eles têm 3 casas, eles têm carro, eles têm bens. E então, eles adquiriram esses bens, mas por algum motivo, o João arrumou umas dívidas, andou pegando um dinheiro no banco, coisas desse tipo, e ficou devendo. E ele, como tinha esse regime de bens, e o banco viu que eles tinham mais de uma casa, o banco foi lá e pediu a penhora. Então pensa comigo, digamos que a melhor casa que o banco poderia pedir era a casa que eles adquiriram durante o casamento. E essa casa vai ser levada a leilão para pagamento porque eles não têm condições de pagar. Imagina qual confusão isso vai dar por causa de uma escolha de um regime de bens que se comunica em tudo, que a maioria das pessoas pensam só no bom, mas não pensam nas dívidas. Então, a gente tem que parar e pensar o seguinte: às vezes também vai ser igual aquele exemplo lá da comunhão parcial de bens. Eu não tinha nada, ele também não tinha nada. E aquilo que a gente adquirir junto é dos dois. Mas a gente sempre tem que pensar o seguinte: as dívidas também é dos dois. E isso causa muita confusão nos casamentos quando acontecem. Então, esse regime, ele é um regime muito bom, vamos dizer assim, para as pessoas que eu acredito muito controladas e muito abertas a estarem dividindo com o outro aquilo que elas adquiriram. Nossa, Caroline, mas que egoísmo. Não, não é egoísmo. Eu entendo que cada pessoa é de um jeito e cada um entende as coisas de um jeito. Então, às vezes, as pessoas vão se casar e amam, né, muito, mas depois elas têm essas peculiaridades. Uma comprou um carro, a outra comprou o outro, e no final tem que dividir os 2 carros e tem que vender tudo. E por que isso? Porque é muito bom quando tá tudo muito bem, mas as pessoas têm que pensar se não ficar tudo bem. Então, esse regime, ele é um regime que ele tem que ser adquirido por meio de pacto antinupcial. Então, as pessoas não chegam lá no cartório e falam que vão casar e vai escolher esse regime e o cartório já coloca. Mas
O cartório também não explica. Eu vejo que não tem uma explicação para as pessoas, elas têm que procurar saber por que que elas estão escolhendo aquele regime. Eles vão simplesmente lavrar o que você decidir. Então, se você chegar lá e falar que você escolheu o regime de comunhão universal de bens, sem saber o que que é, o problema é seu. Por quê? Porque eles não vão te explicar. Então, vamos parar e pensar só nisso. Olha, tudo que é muito bom vai ser dividido, mas tudo que é muito ruim também vai ser dividido. Então, vamos parar e pensar aí. Às vezes as pessoas já casaram. Eu tô querendo falar com essas aulas para quem não casou ainda. Por quê? Porque ainda dá tempo de não fazer besteira, de não escolher um regime que depois você vai se arrepender dele. Vamos agora então para a próxima aula de comunhão, de separação total de bens. Até já!